Olá, olá, minha gente querida. Vamos dar início à nossa live de hoje. Até porque hoje é especial, né? Hoje não é só a Prof. Fran falando sem parar. Hoje eu vou ter uma convidada, que é a Larissa, que é uma estudante de Direito, que já está mais para o final da faculdade. Para ser sincera, eu tenho às vezes uma memória de peixe, porque eu não me lembro se ela está no sétimo ou no oitavo semestre, mas ela vai nos contar tudo isso agora. Ela vai contar como que foi a experiência dela, como que foi toda essa evolução no direito desde o início, e eu tô bem feliz, bem ansiosa para ouvir a Larissa falar. Ela já pediu aqui, eu vou aceitar ela. Vocês podem deixar pergunta, se tiver pergunta, tem um balãozinho aqui que dá para fazer pergunta e depois no final eu prometo que eu vou responder todo mundo. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, Fran, bom dia para todo mundo. Bom Tudo dia ótimo com já, você? quase boa tarde, né? Deixa eu arrumar aqui para não ficar muito cortada. Larissa, obrigada por participar hoje aqui. Fico muito feliz de ter para ouvir, para te perguntar umas coisas, para tu contar um pouquinho da tua história. Vai ser um bate-papo bem informal. Eu estava falando aqui para o pessoal que quem quiser deixar pergunta no final pode deixar aqui nessa bolinha que tem uma interrogação, porque a gente vai desativar os comentários, porque o papo aqui é eu e tu, mas uma coisa bem tranquila. Então, primeiro, obrigada por estar aqui. E eu já vou te perguntar já, Larissa, me fala um pouquinho. Teu semestre, porque eu tô confusa, não me lembro. Acabei de falar contigo, mas não me lembro. Aonde que tu estuda? E o teu nome, né? Na verdade, teu nome é Larissa, mas me conta um pouquinho sobre ti. Bom dia, pessoal. O meu nome é Larissa Santana. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e estudo na Universidade de Sorocaba. A gente chama de Uniso. Eu tô no sétimo ainda, não tô no Sete. oitavo. Mas tá quase, né? Tá no finalzinho. Tu tá em aula agora? Não, ainda não começou. Vai começar dia 21. Ia Ah, começar dia 9 de fevereiro, mas por causa da alta do Covid aqui em Sorocaba, eles adiaram um pouquinho. aí tu vai começar o sétimo. Isso, começar o sétimo. Ah, entendi. Tá, agora eu entendi. Agora não vou esquecer mais. Larissa, me diz uma coisa. Tu já tá na metade, já tá indo pro final, né? Pro finalmente da faculdade. Formatura tá quase chegando. É, tá batendo na porta já, ano que vem. Passou muito rápido, muito mesmo. Eu sempre falo isso, as pessoas não acreditam, mas me diz uma coisa, vamos voltar no tempo. Tu te lembra por qual motivo tu escolheu cursar direito? O que que foi que te levou a escolher esse curso e não outros? Eu lembro, foi no segundo ano do ensino médio. Eu já tinha cogitado várias outras faculdades, tipo medicina, assim, todo mundo já pensou, acho, uma vez na vida, né? Eu pensei em fazer engenharia química, porque eu achava que no primeiro ano eu era muito boa em química. Aí, quando realmente chegou o segundo, o terceiro, eu vi, não, não gosto disso, não quero isso pra minha vida, não. E aí eu comecei a pensar no que eu gostava de fazer. Eu gostava muito de escrever redação, eu escrevia super rápido, tinha facilidade também de apresentar trabalho. Eu tinha uma oratória boa, assim, né, relativamente, e eu gostava disso. Aí eu comecei a pensar quais cursos poderiam encaixar com isso, né? E direito foi um deles. Aí eu pensei, vou fazer direito. E aí eu fui, coloquei isso na cabeça no segundo ano, e eu realmente prestei, comecei a faculdade, e aí eu vi que eu acertei em cheio, graças a Deus, de primeira. Que bom. E como assim, é, quando tu estava escolhendo assim, tu demorou muito para tomar essa decisão de perceber como é que foi melhor essa escolha? Porque às vezes as pessoas elas começam a pensar em coisas que elas são boas, mas daí elas ficam assim com medo, né? Quando tu escolheu direito e tu foi lá e tu te acertou, teve algum momento em que foi um clique? Eu acho que quando realmente começou a faculdade, aí eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, sabe? Porque quando eu pensei em fazer engenharia, eu cheguei aí numa faculdade, na Unicamp, né, pra ver como era o curso, assim, pra entender um pouco mais. Quando eu cheguei lá, eu fiquei, nossa, que coisa chata. Imagina ter que estudar isso por anos, depois ter que trabalhar com isso. E aí eu não me identifiquei, eu fiquei tipo, não quero isso. E quando eu comecei a faculdade, foi aí que eu realmente vi que era um universo que eu gostava, que fazia sentido pra mim, sabe? Que eu vi que realmente ia causar um impacto na vida das pessoas. Não é como a gente imagina quando a gente está no ensino médio, a gente tem uma ideia muito romantizada, né? Acha que vai entrar na faculdade, vai mudar o mundo assim de um dia para o outro. Não é isso. Mas realmente tem um impacto na vida das pessoas que estão à tua volta, dos seus clientes, dos seus alunos, né, no seu caso. Então eu comecei a ver que realmente era algo que eu gostava de fazer.
Legal, eu ia te perguntar isso. Quando tu entrou para a faculdade de Direito, tinha pessoas na tua família que já eram do direito, tu já tinha contato, tu já sabia o que tu ia esperar, tu já sabia o que tu podia fazer, ou tu entrou assim e aí tu foi ver, começar a ver? Eu entrei sem ninguém na área, assim, eu tinha alguns conhecidos que eu sabia que tinham feito a faculdade, mas assim, na minha família eu sou a primeira que está cursando direito até o fim, né? A minha tia começou, mas ela não parou, ela parou, né, antes de terminar. Mas eu fui, assim, a primeira do ramo na família. Fui com a cara e com a coragem. E aí tu tinha ideia do que tu podia fazer? Qual que era o teu maior sonho quando tu entrou na faculdade de Direito que tu queria alcançar? Quando eu entrei, eu acho que a maioria, assim, no primeiro ano, a gente quer ser juiz, quer prestar algum concurso, quer ser muito importante, assim. E aí, quando a gente entra e realmente vê a realidade, a gente começa a duvidar desse sonho, porque você vê todo mundo quer isso. Então, e a gente vê a realidade, que não é fácil, que demanda muito estudo, muita disciplina. E aí você começa a duvidar. Será que é isso mesmo? Será que não é melhor ficar aqui, onde eu já tô, uma coisa mais fácil, assim? E aí foi aí que entrou o treinamento na minha vida. Eu tentei, eu vi, né, como funcionava. E quando eu apresentei meu primeiro trabalho, e eu vi que dava, vi que realmente era possível a gente entrar onde a gente queria, sabe? Aí eu pensei, por que não? Por que eu não posso prestar um concurso e passar? E aí foi muito bom para mim essa experiência. Então, meu Legal. sonho é esse, por enquanto. Então, o teu sonho inicial era um, aí no meio do caminho teve aí umas turbulências, e agora tu É uma dúvida. voltou a pensar nisso. Então, o teu sonho segue sendo o mesmo. Sim, e uma coisa que eu sempre quis foi lecionar em paralelo, né? Porque o bom do direito é isso, a gente pode fazer mais de uma coisa. Algumas não, né? Tem casos que você não pode, mas lecionar, geralmente você pode. É um sonho que eu tenho. Acho muito bonito e eu sempre gostei de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas. Legal. Então, a gente pode dizer que tu renovou os teus sonhos, né, com o passar do Sim, tempo. exatamente. Mas me diz uma coisa. Eu não sei se contigo aconteceu, mas muitas pessoas, quando entram na faculdade, às vezes até sem saber o que esperar, elas têm um impacto, assim, nem sempre é um impacto positivo. Me conta, primeiro, como que foi o teu início de faculdade? Quais foram, assim, as dificuldades que tu enfrentou e também o positivo, mas de forma geral, tu te lembra como que foi iniciar no direito? Quando a gente entra na faculdade de direito, tem muitos termos que a gente não está acostumado, a gente não ouve no dia a dia. E aí os professores eles vão te ensinando, e alguns dos professores acham que você já está entendendo o que ele está falando. Só que você precisa de uma bagagem antes disso, sabe? Algo que a gente deveria ter e não tem. Muitas vezes fala sobre política e você está tipo, perdido, o que ele está falando, não sei o quê. E aí esses termos no começo era bem difícil para mim, assim, para eu me situar onde que eu estava, o que ele estava falando. Só que com o passar dos anos na faculdade, os estudos, né, a pesquisa, tudo mais, a gente vai começando a se habituar a esses termos e vira algo do nosso cotidiano. Principalmente quando a gente coloca isso na prática. Deixa de ser algo abstrato e passa a ser algo que realmente faz sentido, sabe? Sei. E aí, durante a tua faculdade, tu foi, assim, dando um jeito de superar, é isso? Isso, a gente vai indo, né, como pode, com o conhecimento que a gente tem. Quando a gente não entende, a gente pergunta, corre atrás. E é óbvio que no começo a gente nunca vai estar 100%, nem tem como. A gente tem que ir aos poucos, buscando conhecimento. E é natural, quando você estuda, você consegue chegar nesse patamar de entender, de estar por dentro, né, do mundo jurídico. E é muito gostoso. Tu gosta do direito, né? Eu gosto. Tu me falou esses dias que não, que tu gosta de quase tudo, né? Pouca coisa é chata pra ti. Assim, eu não me dou muito bem com o penal, mas assim, não é algo que eu odeio. Inclusive, eu falo pra você, os casos, os práticos são mais legais, né? Porque é algo mais dinâmico. É mais porque a gente sempre se identifica com uma matéria, né? O meu é Uhum. civil, mas eu não odeio nenhuma outra. Ai, que bom, isso já é um excelente caminho. Me diz uma coisa, Larissa, em que momento que eu entrei na tua vida? Como é que tu me conheceu? Quando começou a pandemia, começou a ter aula online, né? No primeiro momento eu não tinha nenhuma plataforma, era pelo WhatsApp, era uma loucura, né? A gente praticamente não teve aula. E aí comecei a mexer no Instagram e apareceu como é o nome? Esqueci o nome agora, fugiu. Uma Uma propaganda. imagem? Pode ser. Isso, uma propaganda no Instagram. E aí eu já tinha ouvido falar em treinamento em escrita científica, alguma coisa assim, mas eu nunca entendi realmente como funcionava,
para que servia, o que isso podia proporcionar. Só que como eu já tinha ouvido falar e era algo que parecia tão distante, sabe? A vida acadêmica mesmo, eu fiquei, eu quero entender o que é isso. Eu vou assistir essa semana que ela tá falando, essa jornada. E aí eu via de graça, né? Falei, vamos lá. E aí eu assisti, e quando eu entendi realmente o que se tratava, eu fiquei, então é isso. Porque quando a gente tem contato com esses termos, né, de artigo científico, de pesquisa, a gente fica, nossa, será que é algo tão difícil? Parece que está longe da gente. Que é algo que a gente vai ter só depois que se formar, quando estiver fazendo mestrado, doutorado. E aí quando eu vi que dava para fazer agora, nesse momento, eu fiquei, eu vou tentar. E aí você ainda não tinha disponibilizado o treinamento, né? E aí eu vi que você falou que tinha o tal do FEPOD. Não sabia nem o que era. Fui atrás, olhei no edital e vi que era para fazer um resumo expandido. Aí eu falei, dá tempo, né? Tem uns dias, é uma coisa pequenininha. Aí eu pedi ajuda para uma professora da faculdade. E aí ela me indicou uns livros e eu fui pesquisando. Aí eu fiz. Confesso pra você que eu não achava que estava tão bom assim. Eu mandei, né? Porque a gente tinha feito, eu não estava nada a tentar. E aí, quando eu passei, nem fui eu que vi, foi essa professora aqui. Ela tinha outros alunos que estavam prestando, que ela me falou, você passou. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? E aí eu fui ver, e aí foi correr atrás. Só que nesse meio tempo eu já tinha assinado, né, o treinamento, e estava assistindo. Só que o começo ainda não fala sobre a apresentação, né, lá no final. Aí quando eu vi que eu passei, eu tive que correr lá no final, assistir as aulas, e fiz um esqueminha para mim, para poder apresentar. E aí foi nesse momento que tu entrou na minha vida. Legal, me diz uma coisa. Tu já sabia, eu queria te perguntar exatamente o que tu sabia sobre trabalhos científicos até aquele momento, até tu me encontrar. Tu sabia o que era, tu entendia, como é que foi? Eu sabia mais, assim, os cursos de exatas, né, ou cursos que tem como fazer coisas em laboratório. Eu já ouvi falar em pesquisa, essas coisas, mas eu nunca imaginava que em humanos também dava. Eu pensava assim, o que eu vou descobrir de novo aqui? E aí eu já tinha ouvido termos, né, escrita, tinha ouvido falar de artigos, mas eu não sabia exatamente como fazer e nem o que isso significava, assim, para que servia. E eu tinha essa professora na minha faculdade que ela gostava muito do assunto, ela fazia o que a gente chama de grupo de estudo. Ela falava sobre assuntos para a gente escrever artigos, assim. Só que uma pessoa que acabou de sair do vestibular, um artigo é totalmente diferente do que é um artigo científico de fato. A gente está acostumado que não pode colocar na sua opinião, não pode colocar em primeira pessoa, tem que ser tudo em terceira. E quando você vê que o artigo científico é praticamente um retalho de várias opiniões diferentes, vários estudos diferentes, você fica, como assim? Não está errado isso aqui? Eu posso realmente colocar? E aí é muito diferente do que a gente está acostumado. Certo. E me diz uma coisa, na tua faculdade tem essa professora, mas de forma geral, existe um incentivo da tua faculdade para pesquisa? Teus colegas pesquisam? Como é que tu vê isso? A gente tem um programa de iniciação científica, só que eu não acho que seja algo geral, sabe? A maioria ou não se importa ou não sabe o que é, para que serve, a importância disso. Se eu falar que 90% da sala não sabe nada sobre pesquisa, eu não vou estar exagerando. São poucas as pessoas que se interessam e vão atrás, sabe? Então, incentiva, mas não da forma que deveria, de verdade, de fato. Eu acredito que quando chega na época do TCC, que eles começam a falar mais sobre isso, sabe? Sobre pesquisar e tudo mais. E me diz uma coisa, se um colega teu que desconhece a pesquisa escrita falasse, Larissa, vale a pena ir para esse mundo? Porque assim, eu lembro que na minha faculdade, vários colegas meus falavam assim, tá perdendo tempo com isso. O que tu diria para quem, assim, não quer conhecer ou só ouviu falar? Vale a pena passar por isso, entender isso, aprender isso? Eu diria para a pessoa experimentar, porque só ela passando ela vai entender o quanto vale a pena. Porque quando eu apresentei, por exemplo, foi uma sensação muito doida. Foi um dos melhores dias da minha vida, assim, profissionalmente, academicamente. Porque você chegou no lugar que você passou, foi você que fez aquele trabalho, é muito legal ter um reconhecimento. E aí, quando você vai apresentar, você está apresentando para pessoas que sabem muito, que estudaram, que estão num caminho há muito tempo. E aí você fica muito nervoso. Quando você apresenta, depois que passa, dá vontade de ir de novo, sabe? Eu falo que é tipo ir numa montanha-russa. Quando você tá na fila, você tá com muito medo. Aí quando chega, é muito legal. E depois que passa, você quer voltar, sabe? E essa é a sensação. Então, pela própria experiência, eu acho que vale muito a pena, porque além de incentivar a gente a pesquisar, a ser independente,
incentiva também na oratória, na nossa própria confiança em saber que a gente vai ser capaz de trabalhar, de conseguir ter uma carreira, sabe? Então eu acho que vale muito a pena por isso e também porque, de fato, a gente às vezes precisa se virar, né? Procurar aprofundar um assunto que a gente não domina muito bem. E a pesquisa ensina isso, onde procurar uma informação de qualidade. Perfeito. O que que tu diria nesse contexto que foram os pontos que para ti a Larissa profissional e a Larissa pessoa, a Larissa pessoal, o que que tu sentiu que mais mudou para ti nessa experiência? Profissional foi porque finalmente fez sentido na minha cabeça a importância da pesquisa, né? Como funciona, por exemplo, se eu quiser fazer um mestrado, como chegar na carreira acadêmica, né? Como me tornar uma professora um dia. E era algo que assim, eu quero ser professora, mas eu não fazia a mínima ideia do que era necessário. Então, me ajudou a entender a realidade, como construir isso de verdade, sabe? Foi tipo um manualzinho. E como pessoa, foi isso que eu falei pra você, foi aprender a ter mais confiança, por exemplo, dá muita vergonha, óbvio que dá vergonha, mas vale a pena. Por exemplo, fazer uma live, pra mim, eu tinha vergonha, tava um pouquinho nervosa antes de começar. Mas é quando a gente vai e faz, a gente vê que é normal, que é algo que é possível e que é muito gostoso. E Larissa, me diz uma coisa, o teu, assim, quando tu pesquisou sobre o assunto, qual que era o assunto que tu pesquisou? Era um assunto que eu sempre tive muita curiosidade, que é o erro judiciário. Que eu via pessoas que eram presas injustamente, aí eu ficava pensando, gente, mas como que é possível? Pessoas ficam anos presas, e aí é uma coisa que ela não teve culpa, e vai fazer o quê? Como que vai recompensar essa pessoa? Eu achava um absurdo, de verdade. E aí eu queria pesquisar sobre, para ver como era feito depois que a pessoa é presa e é constatada que ela é inocente. Então eu fiz sobre a responsabilidade civil do Estado frente a um erro do judiciário. Um caso sobre prisões indevidas, né? E aí, quando eu vi que a resposta era indenizações, eu fiquei mais indignada ainda, porque isso não vai mudar nada na vida da pessoa, né? O trauma que ela teve não tem como você recompensar com dinheiro, mas é o possível, não tem como voltar no tempo. Mas foi algo que me interessava muito, por isso que eu pesquisei. Então tu escolheu por afinidade, por algo que tu tinha interesse. Sim, algo que eu sabia que eu ia gostar de pesquisar, que eu queria mesmo saber a resposta. E na tua faculdade, esse tema, ele foi aprofundado? Tu teve, assim, eu estudei na faculdade, daí então eu escrevi o trabalho porque eu aprendi na aula. Como é que foi? Eu não tinha tido nem responsabilidade civil, que eu vou ter agora, só quando voltar, e nem prisões indevidas em penal. Não tinha tido nenhum desses temas. Era algo que eu tinha curiosidade por ver notícias, assim, algo externo à faculdade. Então, eu peguei um livro que eu nem tinha tido a matéria, e eu fui, assim, pontos chaves que eu sabia que eu precisava falar, li aqueles pontos, e fui colocando, assim, na ordem que fazia sentido para mim. Legal. E me diz uma coisa, tu aprendeu mais sobre esse assunto? Tu sentiu que tu ganhou conhecimento, assim, que tu conseguiu ir além? Sim, porque eu não sabia nada sobre aquilo, e eu já adiantei uma coisa que eu vou agora aprofundar mais ainda, né? Porque vou ter que ter isso na faculdade. Mas era algo que eu não dominava, que eu não sabia o que ia acontecer e que eu aprendi com a pesquisa. Inclusive, quando eu apresentei, eu não tinha feito, né, o treinamento inteiro, então eu não sabia que eu precisava aprofundar mais ainda, aprofundar não, especializar mais ainda o assunto. Porque eu não estava falando sobre erros judiciários em geral, estava falando só sobre a prisão, né? Indevida. E aí, uma das pessoas que estavam lá falaram isso. Então você está falando sobre erros em geral ou sobre a prisão? E aí eu falei, só sobre a prisão. Então, eu aprendi a como fazer o trabalho melhor com essa experiência, né? E também mais sobre a matéria, que não tem só esse tipo de erro, que tem coisas que eu preciso estudar mais que também impactam na vida das pessoas. E depois disso, tu acha que, assim, se tu tiver que estudar um tema que tu não teve na sala de aula, tu te sente capaz, aprendendo, assim, tu te sente capaz de pesquisar temas diferentes, mesmo que o professor não ensine? Sim, porque agora eu aprendi onde procurar. Ajuda muito nas ferramentas que você passa pra gente, porque às vezes a gente procura no Google e não é algo de confiança, a gente acaba usando porque é o que tem. Mas aí quando você aprende, aqui você pode pegar um artigo legal que é confiável, fica mais fácil, você aprende a como olhar também, a ter um olhar clínico, a ver a parte que importa mais, e aí ajuda em todas as outras matérias, né? Legal. E me conta mais, como é que foi a apresentação? Me conta como que era online, eu acho, né, naquela época, e Para aí tu online. entrou, quem que tava na sala, com quem que tu conversou, como é que foi?
Então, como eu disse para você, eu vi as últimas aulas do treinamento, né? Eu ia apresentar no sábado, não, perdão. Eu ia apresentar para você no sábado, porque você fez um treinamento com a gente, lembra? Uma simulação. E aí na sexta noite eu fiz um roteirozinho com tudo que você falava que eu precisava saber, por exemplo, o método que foi utilizado, como que eu cheguei a essa conclusão. E eu não tinha usado nenhum método, porque eu ainda não tinha visto o treinamento. Eu fiz da forma que eu achava que estava certo. E aí eu tive que fazer o contrário, tive que pensar, nossa, o que eu fiz se encaixa mais em qual método? E aí eu cheguei a uma conclusão, se eu me lembro, era documental, alguma coisa assim, eu não lembro certinho que eu escrevi. Mas aí eu fui, é isso que eu vou falar, porque é o que faz sentido. E aí eu deixei numa folha sulfite, que você falou pra gente deixar um esqueminha, né, pra eu não esquecer na hora, apresentei pra vocês. E aí eu vi que deu tudo certo, então vai dar certo na hora também. Mas o que eu mais fiquei nervosa foi com a parte da tecnologia, porque fiquei muito medo de não entrar, de dar algum problema no computador. E aí, quando chegou perto da hora, começou a dar problema. E eu acredito que eu cheguei até aqui e não vou conseguir apresentar. Aí comecei a ficar um pouquinho nervosa, mas aí deu certo. E aí chegou logo, foi a minha vez, graças a Deus, que eu fui uma das primeiras que já apresenta, né? Já fica livre. E foi, e aí eu vi um monte de gente que era doutor, era mestre, tava lá. Pouquíssima gente que ainda era graduando, sabe? Tinha, eu não era a única, mas era bem pouco em relação às outras pesquisas. E aí, quando começou a falar minha vez, eu já fui falando, comecei a falar o meu nome para dar uma quebrada de gelo, igual você ensinou. E aí, quando você começa a conversar, você sente mais à vontade, né? Porque aí você já entrou, já tá conversando, é só você falar sobre aquilo que você de fato aprendeu, que você tá dominando aquele assunto, você pesquisou. Então aí o resto foi tranquilo. Eu fui falando sobre tudo que estava escrito, óbvio que não olhava, né? Tava disfarçando, falando com o máximo de naturalidade que eu consegui. E o meu maior medo depois foram as perguntas. Eu fiquei assim, meu Deus, e se eles me perguntarem algo que eu não sei? Eu vou passar vergonha a nível nacional. Era uma Mas graças a Deus eles foram bem, bem bonzinhos. Eles só perguntaram opinião, assim, sobre o tema, não de fato a matéria. E aí foi bem gostoso, né? Quando acabou, nossa, a melhor sensação do mundo, porque é uma sensação de dever cumprido e de orgulho por ter conseguido fazer, sabe? Foi muito gostoso. E como que é, assim, também o sentimento de estar entre mestres e doutores e pessoas que entendem a princípio do assunto? Como é que tu te sentiu de estar lá naquele ambiente? É muito bom, porque você sente que você está no caminho certo, né? Porque se você está entre os doutores, tá de fato buscando conhecimento, te dá incentivo para você estudar e um dia poder estar ali também. É muito gostoso, gratificante. Me diz uma coisa, Larissa, quanto tempo tu levou para escrever o trabalho e como que assim tu te organizou? Como é que foi para ti? Foram 15 dias mais ou menos que eu tive, porque não tinha mais tempo mesmo. Eu fiquei sabendo muito tarde, então eu tinha que fazer. Mas como foi um resumo, até que não foi tão difícil assim, né? Porque é pequenininho. Só que eu não sabia nem fazer fichamento, eu não sabia como funcionava. Aí também as normas ABNT eu tive que ficar olhando, né, para fazer. E aí como eu fiz? Eu peguei esse livro, eu perguntei para essa professora, porque eu achava que eu precisava de uma professora para fazer, eu não sabia que eu podia sozinha. Aí eu perguntei para essa professora se ela me ajudava, ela falou que ajudava, mas que eu também não precisava dela, né? Que eu podia ir sozinha, porque o FEPOD atualizava. E aí eu peguei os livros que ela falou e fui lendo, fui pesquisando, vendo pelo sumário, né? Os assuntos que eu precisava. Peguei também um caso real para começar a explicar o porquê que eu quis falar sobre o assunto. E aí eu comecei a escrever. Eu não tive uma ordem muito assim, eu estava fazendo na ordem normal, assim, que a gente faria. Só que depois que eu vi, né, que tem uma ordem melhor. Mas aí a gente faz com o que a gente pode. E teve uma hora que eu dei uma parada, assim, eu fazia quando eu pensava, vou fazer o trabalho. Aí escrevia um pouco, lia um pouco, aí uma hora eu cansava, eu deixava de fazer um pouco depois. E assim foi indo. Aí quando chegou no dia antes de entregar, eu falei, tem que terminar isso aqui agora. Aí mandei para uma amiga ler, aí ela falou as partes que ela achava que estava um pouco confusa, e ela não era da área. Então eu pedi para ela, porque se uma pessoa que não é da área entende, é porque tá bom, né? Ela conseguir entender o que eu quero passar. E aí ela me falou as partes que ela não estava entendendo, eu mudei. E eu enviei, igual eu falei para você, eu não achava que estava bom o suficiente. Tanto que eu não consegui falar com essa professora que me ajudou antes de entregar, então eu não coloquei o nome dela, porque eu pensei, vai que tá muito ruim, e ela fica brava de eu colocar o nome dela nisso, sendo que ela não teve tempo de me ajudar a revisar.
E aí eu coloquei, e foi. E aí quando eu passei, eu fiquei, meu Deus, eu passei. E aí eu vi, cara, é só você seguir a receita, é só você fazer, sabe? Do jeito que a professora que você tinha me ensinado, que na época eu fiz um pouquinho diferente, então eu vi que tem um jeito melhor ainda de fazer, mas que dá certo, não é algo impossível, assim. Não é igual a gente fala, aqueles cursos que te ensinam a fórmula mágica, que não dá certo, que é só baboseira. Não, eu vi que realmente funcionava. E eu nem tinha feito o curso, né? Eu consegui fazer só com as dicas da jornada. E aí, quando eu vi o curso, eu vi, nossa, dá para melhorar muito mais. Eu ia te perguntar isso, Larissa, porque tu conseguiu escrever o trabalho só com o conteúdo gratuito que eu te passei. Então, tu entrou pro treinamento e, tipo assim, tu não pensou, eu não preciso disso, eu posso fazer sozinha sempre. Por que que tu resolveu entrar pro treinamento se tu já tinha conseguido escrever um trabalho? Porque eu sabia que eu não estava perfeito, sabia que não foi tão fácil assim, e que tinha coisas que eu ainda precisava dominar. Por exemplo, o fichamento. Era algo que eu sempre tive curiosidade. Eu via stories de outras pessoas que estudavam direito falando sobre fichamento, e eu, nossa, nunca tive isso, ninguém nunca pediu para fazer isso na faculdade. E aí eu queria aprender sobre diversos assuntos específicos que eu sabia que ia ter no curso. E aí eu pensei também, tenho 2 anos de acesso, vai dar até metade do ano em que eu vou ter que fazer o TCC. Então, era algo que eu ia ter sempre ali, sabe? É tipo um manual para eu seguir. E aí eu assinei, foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente, por mais que eu achasse que eu conseguiria sem que eu consegui fazer um trabalho, eu vi que dava para melhorar, para ficar melhor o trabalho, para ficar mais aprofundado, para ficar mais fácil de escrever. E também aprender como ter aquela rotina, né? Tanto de estudo, quanto aquele cronograma para você fazer o trabalho sem muita pressa, sem muita afobação, para dar tempo de fazer. E também para me incentivar, porque se eu comprasse um curso, eu ia ter que me incentivar a escrever, né? Esse é o comprometimento, né? Quando a gente compra, quando a gente paga, a gente se compromete mais. Fala sério. Uhum, é verdade. A gente vai lá e faz. Então, tu consegue perceber que o treinamento fez diferença pra ti? Digamos assim, duas perguntas, na verdade, né? Primeiro, eu te perguntei já isso, mas eu quero que tu fale ao vivo. Tu não ficou com medo que eu fosse uma estelionatária, ou que não fosse valer a pena, ou que, sei lá, tu ia estar jogando dinheiro fora? O que que tu pensou? Olha, tem muitos cursos que eu acho que a maioria pensa isso. A gente olha, a gente vê, nossa, mais um querendo ganhar dinheiro em cima da gente. Por quê? Porque a pessoa, ela te menospreza demais, ela te coloca lá no chão. Tipo, a situação que você tá agora, você tem que sair dessa situação. Você não aguenta mais ser essa aluna ruim, não sei o quê. Uma coisa que, tipo, te depreda demais, sabe? E às vezes a gente não tá, assim, tão insatisfeita, a gente só quer melhorar. E aí, quando a pessoa te oferece uma solução mágica, a gente desconfia. Assim, não acho que seja tão fácil assim, né? E aí, quando eu estava muito interessada no tema, aí eu fui ver como que é. E quando você foi falando, foi dando dicas reais de como passar, tanto que eu consegui fazer, né? Um trabalho. Eu vi que, de fato, não era algo mentiroso, algo que não ia funcionar. Era só um plus, aquilo que você já tinha passado. Algo que ia facilitar a gente a chegar naquele objetivo. Então, é por isso que eu confiei, graças a Deus. Que bom. E me diz uma coisa, Larissa. Desde aquele início lá, isso foi lá no início do ano. O que que tu consegue perceber que tu evoluiu, que tu cresceu? Qual, assim, a escrita, a Larissa antes e a Larissa depois da pesquisa? Qual foi o principal ganho que tu teve? Aquele conceito que você usa de impulsionar a carreira, acho que foi a principal parte que me influenciou. Porque, além de apresentar um trabalho, ter um network, né, conhecer pessoas novas da área, que são bem relevantes, assim, me fez aparecer mais, assim, na faculdade, entre os professores, me ajudou, inclusive, a conseguir um estágio. E eu vi que se pra gente ser lembrado, a gente precisa ser visto, né? Então, todo mundo fala, o mercado do direito está muito saturado, mas se você não fazer nada diferente, você vai continuar entre todos, assim, ninguém vai te ver uma diferença em você. Então, isso que a pesquisa me ajudou, a saber como se destacar, a saber como ir atrás, a como realmente entender o direito. E a fazer diferença, porque a pesquisa nada mais é do que isso, né? Porque eu ficava pensando, nossa, mas eu vou descobrir algo novo no direito? Como assim, né? As pessoas não descobriram até agora, eu vou descobrir. E aí que eu percebi que não é isso, que às vezes é você simplificar um conceito que já existe, mas que alguém não entende, que você pode fazer um trabalho que vai ajudar ela no futuro, seja uma pessoa que está agora na faculdade,
ou alguém daqui 20 anos que vai precisar de um conceito que você estudou. Que é o que a gente tem, né? A gente usa de pessoas que vieram atrás para continuar evoluindo. Perfeito. Então, eu vou te fazer uma pergunta que vale R$ 1.000.000 agora. Bem direta. Falou, mas eu vou perguntar de novo. Tu sente que tu conseguiu impulsionar a tua carreira no direito com a pesquisa? Sim, com certeza. Eu sinto isso em muitas partes. Tanto nessa que eu te falei agora, né? De literalmente conseguir um estágio, Me quanto conta mais sobre na isso. então, porque eu fiz essa pesquisa bem na época que eu tinha mandado um currículo. Na época eu não sabia, mas era de uma professora minha. E o escritório, né, era de uma professora. E aí ela, obviamente, conversa com os outros professores para ver como o aluno é. E essa professora que me ajudou conversou com ela e falou sobre isso. Então, eu sinto que de uma forma ou de outra incentivou ela a me dar essa chance no estágio, me ajudou. E também impulsionou na minha vontade de querer, sabe? De querer estudar, de querer ir atrás, de querer mais do que só o arroz com feijão. E então foi nesses dois sentidos que eu senti muita diferença. Então, tu hoje te sente capaz de alcançar aquele teu sonho com direito? Sim, com certeza. Eu sei que demanda tempo, né, disciplina, mas que é totalmente possível. Perfeito. Me diz uma coisa, Larissa. Para quem está em dúvida de começar na pesquisa, talvez de entrar para o treinamento, de dar o próximo passo, qual que é o teu conselho, assim? O que que tu diria para essa pessoa? Para quem está em dúvida, eu diria para a pessoa tentar, porque eu tenho certeza que quando ela experimentar essa sensação que eu tive, ela não vai ter mais nenhuma dúvida, ela vai querer correr atrás do tempo perdido. Porque, por exemplo, eu estava no quarto período, eu ficava pensando, nossa, eu já podia ter feito tantos trabalhos até aqui, mas não, a gente tem que pensar no tempo que a gente ainda tem, de correr atrás, de pesquisar, de publicar. Inclusive, agora temos uma oportunidade, né, internacional que me deu muita vontade de fazer, de correr atrás de novo, porque é importante a gente estar em contato com o assunto para a gente ter vontade de fazer. Porque teve um período que eu acabei deixando de lado, não fiz, não assisti o treinamento, que eu estava muito desanimada de pesquisar, assim. E aí, quando você voltou a falar comigo, eu voltei a ver o assunto, eu já fiquei, meu Deus, eu esqueci disso, tenho que correr atrás e tudo mais. E já quero me inscrever para esse evento. E eu acho que é uma oportunidade das pessoas tentarem experimentar essa sensação para elas verem do que a gente está falando, porque é só tentando, né, para saber. Legal, fico muito feliz de te ouvir, Larissa. Eu fico muito, para mim, o melhor de tudo é quando tu me fala que talvez tu tivesse deixando de lado um sonho por achar que talvez não fosse conseguir, e aí tu vem e me fala que por ter feito pesquisa tu viu que tu pode. Para mim isso vale tudo. Às vezes, quando eu falo isso, assim, tipo, tu pode te sentir capaz, tu pode conseguir o teu lugar no direito, tu pode sentir, porque eu sinto que muitos de nós temos esse medo, assim, eu tinha na minha faculdade. Então, é difícil explicar para os alunos, olha, tu pode construir essa confiança. E aí, quando tu vem e me fala que foi exatamente o que tu construiu, meu coração fica quentinho, porque é isso que eu quero. Pessoas que se sintam, todo mundo pode, com esforço, com dedicação. E eu acho muito legal também que tu fala que não é uma fórmula mágica. É a gente ir lá e fazer de pouquinho em pouquinho. Não tem outro caminho, é impulsionar devagarinho e tudo mais. Enfim, tem algum recado que tu queira dar? Tem algum comentário que tu queira fazer antes da gente encerrar? Que eu tô meio cega aqui, daí quando eu tava olhando pro lado, eu tava olhando aqui pra ver se eu conseguia ver a hora. Só que eu tô cega, daí eu não consigo ver, entendeu? Daí eu fico assim. Mas ainda temos tempo. Tem um recadinho que tu queira dar? Eu só queria te agradecer por ter essa iniciativa, que se você não tivesse, provavelmente eu não teria conhecido sobre esse mundo, ou pelo menos ia ser muito mais tarde, né? Te agradecer, porque isso que você falou que se sente orgulhosa, eu me sinto grata por estar vivendo isso, e é exatamente o que você falou. Às vezes a gente não consegue entender só com o professor falando, a gente ouve ele falando que é importante, mas só quando a gente de fato vai atrás e faz, que a gente vê que é real e que é possível. Perfeito. Quais são teus planos, Larissa, agora, para os próximos semestres? Participar desse congresso de Portugal. Eu estou pesquisando sobre os temas que eu quero falar e estou muito ansiosa, confiante que. Ah, minha tia entrou na live, ela que saiu. Mas quem sabe, Pode, né, um dia ela volte. pode voltar, Belinha, volta pro direito, quem sabe tu É, te encontra. Quem sabe a pesquisa te ajuda a se encontrar também, né? ela vai amar, é só ela tentar. Mas é isso, meus planos são tentar participar desse congresso. Se Deus quiser, vai dar certo e continuar escrevendo, né? E o TCC, tá pra vir, né? Como é que tu te sente com o TCC? É,
Então, eu tô ansiosa, não vou falar que não tô nervosa, né? Mas eu sei que vai dar certo. Eu tô pensando em começar desde já, né? Pra não deixar para ano que vem e não dar tempo. Mas Perfeito. estou Tu já tem confiante. Eu todo. ainda não sei o tema. Eu ainda não sei, eu não pensei, mas eu vou começar a pensar sobre o assunto. Mas tu já tem todo. Já sabe, né? Já sabe como que tu vai fazer. Já sabe o que que é um TCC, já entende. Sim, inclusive, quando eu comecei a ouvir isso na jornada, eu entrei no site da faculdade e aí eu vi que lá tem um edital, literalmente, sobre a diferença entre um TCC, um resumo, tem tipo tudo explicadinho, eu nem sabia que tinha. Aí quando eu pesquisei, eu fui ver, eu falei, nossa, então é isso que eu vou ter que fazer daqui uns 2 anos, na época era 2 anos, né? Agora eu Legal. já sei o que me Vou, espera. Larissa, esqueci de te perguntar uma coisa. Eu já estava encerrando, mas sabe como é, né, professora? Nunca se sabe. Tu sabe se na tua faculdade tem bolsa de pesquisa? Tem bolsa. Inclusive, a gente tem que chegar no professor, mostrar que a gente está interessado, e aí ele vai ver qual dos alunos que faz mais sentido para ele trabalhar junto. Eu não posso te afirmar certinho as informações, porque eu ainda não abri um. Quando abrir, eu vou atrás e posso te falar certinho como funciona. Só que assim, é só um aluno por ano, né? Então, Hum. não é algo que faz tanta diferença na vida de tanta gente assim, mas com certeza quem for premiado com isso vai ajudar. Quem conseguir, mas ter um currículo, ter publicado, tá na área, saber fazer, já vai te dar um up, porque o professor, obviamente, vai ver que tu já foi atrás, que tu já fez, que tu já apresentou, já publicou. Então, isso faz toda a diferença. Tu já viu publicado o trabalho? Como é que ficou? Tá lá teu nomezinho certinho? Eu vi, é muito legal. Às vezes eu entro para ver como ficou. Inclusive, eu tenho que colocar no meu currículo, porque eu ainda não consegui colocar. Eu tenho que aprender a mexer melhor no Lattes, olhar essas aulas. Tem, Mas agora tem tudo que aula eu lá faço, específica. é, tudo que eu faço eu penso, nossa, você vai ficar tão bem no Lattes. Tem que botar, tem que ir atrás. Mas então É, tá, Larissa, eu te agradeço muito por ter participado, por contar um pouquinho da tua história, por contar um pouquinho de como foi contigo. Felizmente o Instagram aqui ajudou, né? Tava ruim, mas deu certo. Deu umas ainda travadinhas, bem mas que deu agora, né? nada que a gente não consiga resolver. Então já vi que aqui a tua família tá em peso. Um abraço pra família da É, Larissa. eu não ia falar nada porque eu tava com vergonha, mas alguém deve ter contado. Mas aparece quando tu entra ao vivo, aparece pra eles. Ah, entendi, então foi isso. Então tá, Larissa, um beijo, obrigada por ter participado. Investe aí, faz esse trabalho, vai apresentar em Portugal, porque tu vai ver que é maravilhoso, né? Muito legal ter publicação internacional e aquele Lattes tem que ser recheado também, tá? Com certeza. Obrigada, professora. Um beijo, Larissa. A gente encerra aqui, pessoal. Qualquer coisa que tenha ficado, mandem mensagem. Pode mandar mensagem para Larissa também, perguntando. Pode, Larissa? Pode mandar, com Bom, certeza. o pessoal vai te stalkear para ver se tu é uma aluna verdadeira, mas é sim, uma pessoa real. Não paguei, tanto é que a família dela tá aqui para falar também, né? Para provar que é um ser humano É, verdadeiro. para provar que Então, é real, com certeza. perfeito, Larissa. Então, muito obrigada. Um beijo, um abraço e até logo. Gente, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.